Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e no Momento da Palavra nós lemos a palavra de Deus na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. A cada vídeo no Momento da Palavra nós lemos um capítulo da palavra de Deus e ao final da leitura nós fazemos um breve comentário a respeito do texto lido, para que possamos, eu e você, sermos abençoados com a compreensão da palavra de Deus. Muito bem, e no Momento da Palavra de hoje nós leremos mais um capítulo do livro de Êxodo. Nós estamos ainda no início do capítulo do livro de Êxodo e hoje nós leremos o capítulo 3 do livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. E o capítulo 3 do livro de Êxodo diz o seguinte: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote, em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do heteu e do amorreu e do ferezeu e do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: Far-vos-eis subir da aflição do Egito, a terra do cananeu, do heteu, do amorreu, e do ferezeu, e do heveu, e do jebuseu, a uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito,
e dir-lhe-eis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou agora, pois deixe-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro e vestes, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis ao Egito. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo da Palavra de Deus aqui, no Momento da Palavra. Muito bem. E este capítulo 3 do livro de Êxodo, assim como todo o texto bíblico, como eu costumo dizer aqui no Momento da Palavra, ele encerra muitas verdades. Ele contém muitas verdades. Veja, eu quero destacar algumas delas aqui para você. Esse texto é um texto muito profundo, é um texto também muito conhecido. Normalmente, a maioria das pessoas conhecem a história de Moisés, da libertação do povo hebreu do Egito e das 10 pragas, né, que a gente ainda lerá mais para frente. Mas esse texto ele é muito profundo e encerra muitas verdades. Veja, diz aqui, e aqui eu quero destacar logo nesse versículo um detalhe, com relação ao capítulo 2 que nós lemos no vídeo anterior do Momento da Palavra. Diz o seguinte, que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro. No capítulo 2, nós lemos o capítulo 2 no vídeo anterior, nós vimos no versículo 18 do capítulo 2, que o nome de Zípora, o nome do pai de Zípora, melhor dizendo, Zípora foi a esposa de Moisés. O nome do pai de Zípora, portanto, do sogro de Moisés, era, no versículo 18 do capítulo 2, Reuel. Aqui diz que o sogro de Moisés era Jetro. Há algumas opiniões e algumas colocações a respeito da diferença desse nome. A teoria documentalista, para quem estuda teologia, já deve ter ouvido falar da teoria documentalista, que fala que a Bíblia, ela, sobretudo no Antigo Testamento, ela é uma junção de várias tradições, de relatos de várias tradições, javista, eloísta, sacerdotal, por exemplo, e diz que aqui seriam 2 tradições, uma tradição da Palestina, e que seria uma junção de 2 tradições. Um chamava, enfocava o casamento de Moisés com uma estrangeira, numa linha de uma tradição, e outro de uma outra linha. Há quem diga também que, na verdade, Jetro e Reuel seria conhecido também por Jetro. Então, há uma divergência aqui de nomes, mas que não deve ser tão levada em tanta consideração, né, em virtude de que a gente não sabe realmente porque tem nomes diferentes. Possivelmente, talvez ele realmente tivesse 2 nomes, ou como acontecia muito comumente, inclusive no texto bíblico a gente vê várias situações dessa, em determinada língua, para determinado povo, um nome de determinada pessoa se chamava de um jeito. E para outra língua, para outro povo, aquele nome era chamado de uma outra forma. Então pode acontecer isso também. Pode ser o mesmo nome, só que em línguas, em tradições, em povos diferentes, que eram chamados de uma forma e de outra. Então, assim, a gente não tem informações concretas por que essa mudança, mas que não é tão importante. O
fato de ter dois nomes diferentes, mas certamente era a mesma pessoa, era o pai de Zípora, era o sogro de Moisés. Mas aí o texto continua dizendo que Moisés tinha levado o rebanho do sogro dele para pastar e levou perto do monte Horebe. Nós veremos esse monte Horebe mais para frente, né, várias vezes citado, diversas vezes na Bíblia. E diz que o anjo do Senhor apareceu na sarça ardente. Na sarça, a sarça começou a pegar fogo, era uma planta. A sarça começou a pegar fogo, mas ela não se consumia, né? Não acabava com a planta. O fogo ficava lá queimando a sarça, mas não acontecia nada com a sarça. Então isso trouxe curiosidade a Moisés. E Moisés se direcionou para lá, para ver mais de perto esse fogo que não terminava. E Deus falou com ele e disse: olha, não chegue perto, porque aqui é terra santa. Nós veremos mais para frente que o Monte Horebe vai ser onde justamente Deus falará com Moisés mais para frente, nos próximos capítulos do livro de Êxodo. Muito bem. E aí, Deus falou com Moisés e disse: olha, eu tenho visto que o seu povo, o povo hebreu, que é o meu povo, ele tem sofrido no Egito. E eu, disse Deus, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa expressão, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é muito utilizada na Bíblia. Então, Deus disse: olha, eu sou o Deus dos seus antepassados, eu sou o Deus da sua família, eu sou o Deus do seu povo. E eu vi o que o povo está sofrendo. E eu vou fazer o seguinte, disse Deus. Aí no versículo 10, Deus disse para Moisés: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E aí, Moisés passa a temer a situação. Ele já tinha fugido do Egito, porque o antigo faraó estava tentando matá-lo. Então ele não se achava em condições, capacitado, apesar de toda a educação que teve no próprio Egito, ele não se achava capacitado de ir falar a Faraó para dizer: olha, libera aí o meu povo que a gente vai sair. Evidentemente era uma coisa para ele, né, como seria para qualquer um de nós, né, improvável. Improvável. Você chegar para um senhor de escravos, né, porque os servos, nós vimos desde Gênesis que o povo, ele terminou se tornando escravo do faraó. E era uma situação improvável, alguém chegar para o faraó e dizer: olha, libera aí o povo, libera os seus escravos. Nós já explicamos isso, né? A dependência que o povo egípcio tinha dos escravos, nós explicamos isso em capítulo anterior. E se você não viu os capítulos anteriores do livro de Êxodo, busca aqui no nosso canal, que você vai encontrar toda a leitura bíblica e todas as explicações desde o capítulo 1 do livro de Gênesis, ok? Então, nós explicamos isso, a dependência do povo egípcio dos seus escravos. Então, era uma coisa improvável alguém chegar para Faraó e dizer: olha, libera aí os escravos, e ele simplesmente aceitar. Era muito provável, Moisés sabia disso. Então, ele disse: olha, quem sou eu para chegar no Faraó e dizer: olha, eu vim levar o povo? Então, Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte, no Monte Horebe. Mas aí, Moisés colocou mais uma situação. Muito bem, eu, Moisés, vou lá, vou falar com o povo. Ele diz: olha, Deus falou comigo, vou falar com os anciãos de Israel. O Deus falou comigo e nós vamos falar com o faraó para Faraó libertá-los. E aí, Moisés colocou justamente essa condição e disse: tudo bem, eu vou falar com esse povo, vou falar isso. Mas quando eu for falar com esse povo, quem eu vou dizer que me mandou? Quem eu vou dizer? Quem é? Como é o nome desse Deus?
Nós precisamos entender que o povo hebreu ele estava vivendo dentro do Egito. E o Egito era um povo que cultuava muitos deuses. Era um povo politeísta. Então existia Deus para tudo. Existia Deus para tudo. Então a questão de Moisés é justamente essa. Que Deus é esse que eu vou anunciar lá que mandou tirar o povo? E aí, existe uma revelação muito grande aqui. Uma revelação muito grande. Primeiro, na própria situação de Moisés. Alguns teólogos entendem essa posição de Moisés aqui. Eles enxergam, alguns teólogos enxergam nessa situação de Moisés uma tipologia. Eu já falei de tipologia aqui também no momento da palavra, em capítulos anteriores, lá no livro de Gênesis, uma tipologia com Cristo. Então, a situação de Moisés indica a futura situação de Cristo. Moisés aqui seria o mediador entre Deus, nessa situação, entre Deus e o povo hebreu. Jesus é o mediador, a própria Bíblia diz isso, é o único mediador entre nós, seres humanos, e Deus. Então, aqui, quando Moisés se torna mediador entre Deus e o povo hebreu, está indicando, revelando, que haveria futuramente uma pessoa, Jesus Cristo, que seria, na verdade ele sempre foi, desde a nossa criação, seria revelado para nós e será eternamente o mediador entre Deus e o ser humano. Então, como eu já expliquei, tipologia é justamente isso. Existem na Bíblia várias situações de tipologia, que é justamente a revelação de uma verdade espiritual através de um relato material. Então existe o relato, o fato aconteceu, mas a forma como esse fato é descrito, colocado na Bíblia, ele indica, ele revela, faz uma revelação espiritual a respeito, normalmente, de um fato futuro. Então há muita tipologia, há muita revelação no Antigo Testamento a respeito da futura vinda de Jesus. Muitas. Nós já vimos algumas em Gênesis, nós continuaremos vendo várias na leitura bíblica. Então aqui é visto por muitos teólogos a existência da tipologia bíblica, indicando a situação de Jesus, indicando a revelação futura de Jesus Cristo, quando esteve no meio de nós. Então, assim como Moisés foi intermediário, foi mediador entre Deus e o povo hebreu, Jesus é o mediador, o único mediador entre Deus e os seres humanos. Muito bem. Então, essa é a primeira revelação. A segunda revelação que há nesse texto aqui é no próprio nome de Deus. Vejam, quando Moisés faz essa pergunta, mas eu vou dizer que quem está me mandando? Qual é o Deus que está me mandando? Deus responde. No versículo 14 diz o seguinte, E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, Deus está dizendo que o nome dele é Eu Sou. O nome dele é Eu Sou. Então, esse texto, só esse versículo, ele é tão profundo, tem tanta verdade aqui, que precisaria-se diversos vídeos no momento da palavra para explicar isso aqui. Mas veja bem, em síntese, o que Deus está dizendo aqui? Eu não sei se você sabe, mas na língua hebraica, nós já falamos aqui que a Bíblia no Antigo Testamento ela é quase toda escrita na língua hebraica. Na língua hebraica, até hoje, até os dias de hoje, a língua falada em Israel, o verbo ser, eu sou, tu és, ele é, o verbo ser, no presente, não existe na língua hebraica. Não se usa na língua hebraica.
o verbo ser. Então, o judeu nunca diz, nunca escreve, ou nunca fala, eu sou. Por exemplo, o judeu nunca diz, eu sou judeu. Quando eles falam, eu sou judeu, eles vão dizer, eu judeu. Eu judeu, como se fosse, aqui para nós no Brasil, como se fosse uma linguagem indígena. Eu judeu. Eles não usam sou. Eles usam no passado, eu fui. Eles usam no futuro, eu serei. Mas eles não usam eu sou. Porque na língua hebraica, o eu sou só é permitido, possível para Deus. Se você pegar o texto original da Bíblia Sagrada, em hebraico, na língua hebraica, nesse texto, quando diz, e Deus disse mais a Moisés, assim dirás a Israel, o Senhor Deus dos vossos pais, aliás, no versículo 14, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou. Está escrito, na verdade, em hebraico, eu serei. Porque, como eu falei, não existe o verbo ser no presente. Não existe na língua hebraica o verbo ser no presente. Então, está escrito nesse texto em hebraico, eu serei. Inclusive, alguns estudiosos dizem, né, que um dos nomes, né, de Deus, que é traduzido por Jeová, significa justamente o verbo ser no presente. O verbo ser no presente. Então, que foi traduzido por Jeová. Yevá seria traduzido por Jeová. Ele seria, segundo alguns estudiosos, justamente uma construção do verbo ser no presente para Deus. Então seria esse o nome de Deus. Mas aqui, no texto original, está escrito eu serei, porque não existe, como falei, o verbo ser no presente para a língua hebraica. Mas o que ele está dizendo aqui? Eu vou fazer uma comparação aqui com Platão. Platão, escrevendo em seus diálogos, ele diz o seguinte, e o que é uma verdade, que nenhum de nós é alguma coisa. Para Platão, o único que seria o que ele chama de demiurgo, seria o que ele chama o Deus. Por que o único que é o Deus para Platão? Porque nós, isso é uma verdade, nós estamos sempre modificando, o que ele chama de, estamos sempre num devir, ou seja, estamos sendo sempre alguma coisa, nós estamos alguma coisa, estamos sempre mudando de situação. Isso é situação orgânica, psicológica, biológica. Por exemplo, todos nós passamos por fase na vida. Então nós somos bebê, depois somos criança, depois pré-adolescente, adolescente, adulto, depois idoso. Então nós estamos sempre modificando a nossa situação. Tem diversas outras modificações que a gente tem na vida. Mas Platão entendia assim, a gente está sempre em mudança, mas Deus não. O Deus, como ele chama, o Deus, ele é a mesma coisa eternamente. Ele não passa por essas fases como nós passamos. Então, para Platão, o único que poderia dizer que é alguma coisa era o Deus. Nós todos só podemos dizer estamos alguma coisa. E se nós vermos o texto bíblico, nós encontraremos lá em Malaquias, nós encontraremos lá Deus dizendo, eu sou o Senhor e não mudo. Eu sou o Senhor e não mudo. Então veja, esta é uma verdade. Esta é uma verdade.
Ele é o Senhor? Ele é o Senhor? E não muda. Ele é o único que não muda. Ele, Deus, Ele é o único que não muda. Então, como dizia Platão, toda a criação está sempre em mudança. Mas Deus não. Deus é o único que é imutável, como Ele mesmo afirma. Então, aqui é isso que Deus está dizendo. Diga ao povo que eu, Deus, eu sou. É o suficiente. Deus é o único que realmente é. Nenhum de nós é coisa alguma. Em fase diferente, nós estamos em determinada posição ou em determinada fase do desenvolvimento humano. Mas Deus não se desenvolve. Deus é perfeito, é completo, eternamente. Deus é o único que é. Então veja como é profundo e como é bonita esta revelação em poucas palavras, em um único versículo do livro de Êxodo. Então Deus diz justamente isso. Diga ao povo que o eu sou, ou seja, Deus, me enviou. E aí, o texto bíblico continua dizendo: Deus dizendo que ele, Moisés, deveria juntar os anciãos de Israel e contar essa história. Olha, Deus me apareceu e me mandou que juntasse vocês e nós fôssemos a Faraó. E aqui há um outro detalhe importante, do qual eu já falei aqui em outros capítulos anteriores, que se refere àquela chamada genealogia. A chamada genealogia. Veja, diz aqui que Deus fala o seguinte, no versículo 17: portanto eu disse, Deus falando, que era para Moisés dizer isso aos anciãos: far-vos-eis subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que emana leite e mel. Então Deus está dizendo: olha, vocês vão tomar, vocês vão assumir, eu vou dar para vocês a terra desses povos aqui, do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Vocês vão ficar com essa terra. Eu vou tirar essa terra desses povos e vou dar a vocês, porque essa terra é boa, essa terra mana leite e mel. Então nós podemos perguntar, mas por quê? Por que Deus tirou esse povo dessa terra? Qual o motivo? E aí é que nós vamos recorrer àquelas genealogias lá atrás do livro de Gênesis. Que, como eu já comentei aqui, muitas vezes a gente encontra uma genealogia, fulano é filho de Cicrano, que é filho de Beltrano, etc. E nós achamos maçante, chata, cansativa, e queremos pular, às vezes, ou lemos sem atenção. Mas como eu já expliquei aqui várias vezes, essas genealogias são importantes e nós devemos ter atenção quando lemos elas, porque muitas delas vão explicar situações futuras na Bíblia. Nos ajudam a compreender o texto bíblico. Nós vemos, por exemplo, no capítulo 10 do livro de Gênesis, lá atrás no livro de Gênesis, estamos no livro de Êxodo, lá atrás nós vemos um caso desse, uma genealogia. Um caso de uma genealogia. No capítulo 10, a partir do versículo 15, diz o seguinte: e Canaã
um dos filhos de Noé. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, ao Amorreu, ao Gigazeu, ao Eveu, ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Avadeu, o Zemadeu, o Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. Veja, certamente você já identificou nomes que acabamos de ler aqui no livro de Êxodo com esses nomes, descendentes de Canaã. E quem foi Canaã? Canaã era descendente de Cã. Canaã era descendente de Cã. Cã era filho de Noé e Cã era o filho que desrespeitou a nudez do pai e que o pai, Noé, revelou uma maldição não a Cã, mas a seu filho Canaã. Então lá atrás, no livro de Gênesis, no capítulo 10, nós vemos aqui a partir do versículo 15, os filhos os descendentes de Canaã, filho de Cã, neto de Noé. Então Cã desrespeitou, nós lemos isso no capítulo 10, nos capítulos anteriores, os capítulos do livro de Gênesis. Cã desrespeitou a nudez do pai. O pai, Noé, revelou uma maldição que se abateria sobre os descendentes de Cã a partir de Canaã. E aqui ele começa a falar dos filhos de Canaã. E vemos aqui nomes dos filhos de Canaã, aquele que foi amaldiçoado por Noé, sendo excluído, tirado da terra que seria dada aos filhos de Abraão. Então veja, nós vimos lá atrás no capítulo 10 uma genealogia relativamente extensa dos filhos de Noé. Mas encontramos em Canaã e na história de seu pai Cã, encontramos as origens dos erros dos descendentes de Cã que levaram Deus a expulsar aquele povo e dar a terra. E Deus vai explicar isso, diz, olha, se vocês fizerem mais para frente, você verá que Deus vai chegar a dizer ao povo de Israel, se vocês fizerem igual ao povo pagão, eu tiro vocês também. Então nós encontramos as origens dessa expulsão do povo. Então veja, a Bíblia ela se explica a si mesma. E essas genealogias podem até ser um pouco cansativas de ler, mas elas são importantes porque explicam situações que vão ocorrer mais para frente. Ok? Então, nós temos uma revelação aqui também. E o texto continua dizendo que Deus falando com Moisés, dizendo, olha, eu sei que o faraó não vai liberar vocês, mas eu farei ele liberar, e mais do que isso, além de vocês saírem da terra, vocês sairão com riquezas, porque eu, Deus, resolvi os abençoar e os adotar por meu povo. Deus quer te adotar como seu filho, como seu povo, para lhe abençoar grandemente e verdadeiramente te libertar. Porque se Cristo te libertar, verdadeiramente serás livre. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um vídeo do Momento da Palavra, com a leitura da Palavra de Deus aqui para você no canal de Preceitos de Fé. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir, e se você deseja receber um aviso
sempre que um novo vídeo a respeito da Palavra de Deus esteja disponível aqui para você no canal de Preceito de Fé, se inscreva no nosso canal e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor esteja disponível aqui para você no canal de Preceito de Fé. Não esqueça também de deixar aqui embaixo os seus comentários a respeito desse vídeo e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos e assim ajudar a semear a Palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.